Vamos continuar lendo Pensamentos para mim próprio, Meditações do Marco Aurélio. Desonra-te, ó minha alma, e não mais terás tempo para te tratares com estima. Breve é a vida humana, e quase acabada está a tua, sem que ao menos te respeites a ti próprio, pois fazes depender a tua felicidade do que se passa na alma dos outros. Outro conceito estoico fundamental, que é: aquilo que depende de mim, eu faço. Aquilo que não depende de mim, eu não tenho como gerenciar. Já falamos sobre isso, né? Se o tempo mudou, eu não tenho como fazer algo sobre isso. Se eu nasci com um corpo físico, com um problema, eu não tenho como fazer nada sobre isso, mas eu tenho como gerenciar a forma como eu uso esse meu corpo físico. O epíteto era coxo, e aí o epíteto dizia: olha, eu sou coxo, mas sobre isso eu não tenho o que fazer, é um problema físico, mas o que eu posso fazer é usar a minha boa vontade para aceitar e viver dessa maneira sendo coxo. Então, basicamente é isso aqui, é um conceito fundamental, que é a gente perceber a brevidade da vida e ter respeito com a sua alma, porque essa alma aqui dentro está gritando muitas vezes e não estamos ouvindo. E aí lembrar que a felicidade da gente depende apenas disso, da gente ter essa escuta para essa alma, aquilo que ela está dizendo, né? O que pode me reconectar com o todo, o que pode fazer com que realmente, né, eu possa tomar conta da minha vida, né? Uma decisão que eu preciso ter. Continuando então, não consistas que te distraiam os incidentes exteriores. Proporciona-te o vagar para aprender ainda algo de bom e para de ser arrastado no turbilhão. É preciso também de hoje em diante guardares-te de outra espécie de perdição. Com efeito, bem loucos são aqueles que, à força de agir, estão fatigados da vida e não têm um objetivo para onde dirigir todos os seus esforços e, numa palavra, todos os pensamentos. Se não temos um sentido de vida, se não temos um propósito, claro, ficamos à deriva, ficamos ali rodando a famosa corrida dos ratos. Esse é um termo do Robert Kiyosaki. Alguns correndo atrás de dinheiro, outros correndo atrás do próprio umbigo, do próprio ego. E é preciso então, né, colocar esse foco e saber a que viemos, o que estamos fazendo aqui, e parar de se distrair com os eventos externos, né? Olhar para o outro, não, olhe para você mesmo, a não ser que esse outro seja realmente um farol de luz muito grande, que te ilumine. É difícil encontrar um homem que seja infeliz por não prestar atenção ao que se passa na alma alheia. Quanto aos que não observam os movimentos da própria alma, é fatal que sejam infelizes. Marco Aurélio referendando justamente isso. Olhar para a própria alma, para de olhar para o outro e olha para aquilo que você de fato é. É preciso recordar sempre isto: qual é a natureza do todo e qual é a minha. Que relação se estabelece entre esta e aquela, que partes do universo ocupamos e que ninguém me possa impedir de atuar e falar em conformidade com a natureza de que faço parte. Aqui são duas questões fundamentais. Já falamos aqui da origem, né, nos metafísicos que respondiam algumas questões, né? E aí buscar o que é o invisível, e a gente pode pensar aqui: o que somos nós como seres humanos? Grandes perguntas, né, da humanidade, que sempre existiram e vão continuar existindo, né? O que é, né, esse universo? Grandes mistérios. E o que somos nós? E se a gente for buscar, né, o que é uno
entre a minha parte e a parte do universo, talvez a gente descubra a minha, né, a nossa verdadeira natureza. A gente pode pensar de uma maneira menos sofisticada, podemos pensar de uma maneira bastante simples. Se a gente olhar para o nosso corpo físico, ele é composto do quê? De pele, né? Órgãos. E as nossas peles, os nossos órgãos são compostos do quê? E se a gente for descendo, a gente vai chegar em tecidos, órgãos, células, átomos, elétrons, prótons, né? A gente vai chegando assim, e quando a gente chegar no mínimo, a gente vai descobrir o quê? Que somos energia, a mesma energia que existe em todo o universo. Então, que só disso aqui a gente já consegue perceber que somos parte. Quando morremos, para onde vamos? Nosso corpo físico certamente vai para a terra, vai para o ar se for cremado, mas volta depois para a terra através da chuva, né? E o resto, a nossa alma, para onde vai? Se todo o universo, né? Toda a natureza vai se transformando, se decompondo e vai virando alguma outra coisa, possivelmente todas as nossas partes também fazem isso, né? Nosso corpo físico e a nossa alma. E é preciso recordar sempre, porque senão achamos que somos finitos e talvez façamos um trabalho aqui tão pequeno perto dessa grandeza do universo, né? Vamos lá, continuando aqui um pouquinho mais. Foi como filósofo que Teofrasto julgou quando, ao comparar as faltas, sustentou, como o faria qualquer homem que as comparasse de acordo com o senso comum, que as faltas cometidas por concupiscência ultrapassavam em gravidade as cometidas por cólera. Com efeito, o homem inflamado pela cólera sente evidentemente um certo sofrimento e um certo apego no coração, quando assim se afasta da razão. Pelo contrário, quando se peca por concupiscência, vencido pelo atrativo do prazer, mostra-se um pouco de cobardia e de efeminamento, cometendo semelhantes falhas. Com razão, pois, e como filósofo digno deste nome, sustentou Teofrasto que as faltas cometidas com o prazer são passíveis de mais graves reprimendas que as cometidas com sofrimento. Em suma, num caso, o culpado assemelha-se a alguém vítima de uma injustiça que, forçado pelo sofrimento, é obrigado a entrar em cólera. No outro, pelo contrário, é de moto próprio que se determinou a ser injusto, sendo levado a agir desse modo por concupiscência. Mostrando aqui que o prazer é muito perigoso. Se ficamos buscando o prazer, é pior do que uma reação, muitas vezes, que temos por cólera, por sofrimento. Ele está mostrando exatamente isso, né? Eu reagi de uma forma negativa, não que isso seja positivo, mas porque eu estava em sofrimento. Não aguentei aquela situação ativou alguma coisa em mim e aí eu tive um disparo e reagi por sofrimento. E aqui falando da cólera, mas diferente disso, quando eu faço isso por prazer, o prazer ele vai me trazer uma falsa sensação de alguma coisa positiva. E porque é essa falsa sensação de algo positivo, eu vou ficando viciado pelo prazer. Então, desculpa, olha, pensando no epíteto aqui. Marco Aurélio nos mostrando justamente isso, né? Que não podemos ser escravos, por isso que eu lembrei do epíteto, né? De escravos do prazer. Tá bom? Vamos parar por aqui hoje para entrarmos numa outra ideia já a partir de amanhã.
Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.